Salve, salve, rapaziada aqui do canal do Felipe Oliveira, chegando para mais um vídeo depois da nossa classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Estou aqui hoje para falar sobre alguns problemas estruturais do Palmeiras, alguns problemas que estão acontecendo dentro do nosso clube e que são pouco falados, são pouco problematizados, né? Na verdade, são pouco tratados como deveriam ser tratados. E eu não sei porquê. Até falei sobre isso na live do Futeboteco hoje de manhã, que a grande mídia trata o Palmeiras de uma forma muito condescendente, muito pouco criticado. E até citei na live um cara que eu não gosto, que eu não consumo, que chega às vezes o conteúdo dele pra mim na timeline do Twitter ou na timeline do Instagram, fazendo críticas ao Palmeiras, às vezes até justas, mas aí como o torcedor não gosta, por outras questões, pelo um clubismo exacerbado em várias ocasiões, que é o Mauro César Pereira, que bate muito nessa tecla. E ele tá certo, gente. É duro ter que concordar com o Mauro César Pereira, mas é verdade. Ontem você liga os programas esportivos da grande mídia, saindo aqui da mídia palestrina, que agora eu tô entrando nela, mas aí você vê o Massini, você vê o nosso palestra, você vê os comentários em influencers, em jornalistas que cobrem o Palmeiras de forma segmentada, como o pessoal do Pode Pôr, com o Amorim, o Kim. Você vai ver a rede social deles, os palmeirenses que lá estavam todos revoltados. Nas lives do Massini, nas lives do nosso palestra, todo mundo puto da vida. Mas aí você vai ver os comentários da grande mídia e parece que o Palmeiras conseguiu um resultadaço contra o Inter Miami. Muitos você vai ver nas chamadas, nas manchetes, exaltando o feito do Palmeiras ter empatado com um time dos amigos do Messi, assim. E um discurso muito brando em relação ao primeiro tempo patético e desastroso do time do Palmeiras. Um time que nos 3 jogos da primeira fase cruzou quase 90 bolas na área. E fez 4 gols, 2 contra e 2 de jogadores do Palmeiras. Um do Flaco Lopes e um ontem do Maurício. Porque o primeiro gol do Paulinho ontem, se você for analisar bem no replay ali, na câmera focada, na câmera perto, no close, a bola desvia no lateral do Inter Miami, que acaba chegando para tentar travar e acaba chutando contra o próprio gol. Então, assim, o Palmeiras tem muitos problemas. Muitos problemas. Inclusive, eu vou falar aqui hoje do Paulinho. Já falei antes do Mundial começar, foi um vídeo que até performou bem aqui no meu canal, pelo tamanho que o meu canal ainda tem. Um canal embrionário, um canal que está começando apenas na terceira semana de canal. E eu falei sobre o Paulinho aqui, que era um problema interno do Palmeiras e de quem é a culpa. Eu vou colocar aqui a entrevista do Paulinho ontem, que pra mim é sintomática. Escancara o que é o Palmeiras. E antes da entrevista do Paulinho, vou repercutir também a fala do Estevão, que pra mim é outra coisa grave. A declaração dele, por mais que tenha uma sinceridade, por mais que tenha ali até um pouco de ingenuidade do menino. Ontem eu tava puto da vida com ele aqui. Enfim, não cheguei a xingá-lo, mas tava puto. Porque o Palmeiras tá puto com a atuação do Estevão, do nosso melhor jogador, em teoria, craque, e que fez uma primeira fase absolutamente horrorosa. Absolutamente fraca. Essa foi a primeira fase do Estevão. E ontem ele deu uma declaração que pra mim é bizarra e que pra mim, se você tem um time hoje que tem um comando técnico sério, porque assim, cara, desculpa, o trabalho do Abel é ruim, gente. É duro falar isso. É duro. Sempre pondero, o maior treinador da história do Palmeiras, o maior vencedor, um cara que nos deu muita coisa, nos trouxe de volta a uma fase que eu não vi do Palmeiras, que imagino que quem seja da minha idade também não tenha visto, que é essa fase de títulos, de
solidez, de grandeza. O Palmeiras grande, gigantesco de novo. Eu não vi a época da Parmalat, não vi os anos 70, mas meu pai comenta, sempre fala. O Palmeiras sempre foi isso aí que a gente tem visto nos últimos 5, 6 anos desde que o Abel chegou. E numa fase de reconstrução desde 2015, com o Paulo Nobre, com outros treinadores que passaram e venceram pelo Palmeiras, como o Vanderlei Luxemburgo, o Cuca, o próprio Filipão. Mas com o Abel a coisa se estabilizou, se solidificou. Mas assim, o trabalho, Abel, é ruim desde 2023. É fraco em termos de ideias, em termos de mudanças estruturais. E é um trabalho pautado no paternalismo, em escalar quem ele gosta, em escalar quem ele é grato. E não em quem está melhor, em quem o campo está dizendo quem deve ser o titular. Isso que me revolta. As escolhas. Porque não existe, gente, não existe o Martínez ter sido contratado e ter jogado durante boa parte do Campeonato Brasileiro, desse primeiro semestre, jogado bem. O Aníbal vinha mal, o Martínez vinha bem. Primeiro volante. Saiu o Martínez, entrava o Aníbal. E ontem tem entrado o Evangelista. De um erro de leitura, assim, abissal do Abel. Brutal. Um erro de leitura e uma falta de senso de urgência durante o jogo em corrigir a própria besteira. Por quê? Porque tá apegado aos próprios conceitos e quase põe tudo a perder. Por quê? Por ego? Por se achar maior do que tudo? Beleza, reconheceu na entrevista, até porque não tinha como, né? Porque ficou escancarado a incompetência do Abel ontem. Como tem ficado escancarado a incompetência dele em fazer esse time jogar com bola no chão, em fazer esse time ter mais posse de bola, em ter o mínimo do futebol, que é a organização, que é a aproximação, triangulação. É um time extremo, já falei várias vezes, extremamente lateralizado, um time que só joga pelos lados. Um time que cruzou quase 90 bolas em 3 jogos, gente. E não fez um gol de cabeça. Não fez um gol de cabeça. Aí você vem me falar que isso é uma proposta de jogo boa? Que essa proposta de jogo é inteligente? Que essa proposta de jogo é eficaz? Não é. Desculpa, não é. E outra, por essa questão do paternalismo e por essa declaração do Estevão, que eu vou colocar aqui pra vocês. Cara, pra mim, é Alan contra o Botafogo. Não tem segredo. Pra mim, é Alan. Ou Alan, né? Alan contra o Botafogo. Foda-se. Dane-se, Estevão no segundo tempo. Não tá focado no Palmeiras. Não tá focado no Palmeiras. E será que ninguém dentro do Palmeiras sabia disso? Chegou no moleque e viu. O campo tá dizendo. O campo tá dizendo. O Estevão não era assim ano passado. Ele era um jogador agudo, que ia pra cima sem medo, que pegava a bola com confiança, que não tinha medo de partir pra cima, de tentar o drible, de finalizar no gol. Ontem ele chutou uma bola no gol, a bola foi na lateral, pô. Uma partida deprimente do Estevão. Ah, Felipe, mas quando ele joga na ponta direita, estático na ponta direita, é ruim pra ele. Ele tem muitos jogadores pela frente pra driblar. Pois é, mais uma vez, problema de quem? Meu? Seu? Não, do treinador que ganha 3 milhões por mês pra solucionar os problemas. Que na primeira rodada, no melhor jogo do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, que apresentou alguma coisa, você... E outra, no melhor momento do Palmeiras na temporada, que foi com Felipe Anderson de ala direito, dando essa sustentação e ajudando ali naquela região para ajudar o Estevão a não ficar sobrecarregado de só ele pegar a bola na ponta direita e tentar resolver. Não, você tinha a parceria do Felipe Anderson por ali, você tinha o Rios caindo por ali, você tinha um time mais estruturado aonde? No meio de campo. E o Estevão circulando, ora por dentro, ora por fora, caindo na ponta esquerda, caindo na ponta direita, jogando solto. Um cara com a qualidade dele tem que jogar solto, caralho. Será que o Abel não percebe isso? O moleque, lá na Inglaterra, as notícias, o Chelsea contratou ele por quê? Porque vê ele como um camisa 10. Um cara que vai jogar com liberdade. Um cara que tem a qualidade dele, que tem a técnica dele, que tem a habilidade dele, a capacidade de improviso, de drible, de poder de decisão. Ele não pode jogar fixado na caralha da ponta direita.
E ontem contra o Inter Miami, como ele jogou? Fixado na ponta direita, voltando pra marcar a lateral. Puta que pariu, Abel. Puta que pariu. Um jogo desse ontem, com aquela defesa patética do Inter Miami, que entregou umas 5 bolas pro Palmeiras de graça na saída errada, que era só pressionar. Põe o Estevão ali pra pegar essa bola de frente pra eles. Não, mas ele tem que jogar de assistente de lateral. Tem que ajudar o nosso vovô Marcos Rocha. E outra, extremamente desatento no jogo. Extremamente sem confiança. Contra o Al-Ahly foi a mesma coisa. Contra o Porto, o Estevão, no primeiro tempo até que não foi mal. Mas no segundo tempo, muito mal também. E aí vem a declaração que pra mim é sintomática. Vamos ouvir aqui. Lá na TNT. Tá com a legenda em inglês aqui, mas dá pra vocês ouvirem. Vamos lá. Cara, é muito difícil. É como se é um sonho que eu vou realizar, mas sabendo que eu tenho que focar aqui, eu tenho que trabalhar. Não é fácil. Você tem que manter sua cabeça aqui. Quanto mais perto vai chegando, a ansiedade vai batendo, o friozinho da barriga vai batendo, mas estou tentando me focar ao máximo aqui, para deixar tudo que eu preciso aqui para sair aqui bem, sair com a cabeça erguida pela porta da frente, sabendo que eu dei o meu máximo aqui pelo Palmeiras. Cara, assim, eu não vou ser cuzão aqui de ficar detonando o moleque, tá ligado? Ontem eu fiquei muito puto, enfim. Tava puto e acho que é o meu direito também, é o direito do torcedor ficar puto, dane-se, foda-se. Tem que ficar puto mesmo. Tem que ficar puto mesmo. É o Palmeiras aqui, ó, esse símbolo aqui é muito grande, velho. É muito grande. E a gente, nós não somos o Corinthians, pô. O palmeirense não é o Corinthians. O palmeirense não é o corintiano. A gente não aceita ganhar e conseguir resultado de qualquer jeito, não. A gente tem que ver o mínimo acontecendo dentro de campo pra gente ficar satisfeito. E ontem, ouviu, grande mídia? Ontem não foi heróico porra nenhuma. Não teve coração quente e cabeça fria porra nenhuma. Ontem foi um flerte com vexame histórico. O pior brasileiro no Mundial. O time que mais investiu jogando o pior futebol. Que tem o técnico mais longevo do Brasil jogando o pior futebol. Que investiu 120 milhões no Paulinho machucado. Que investiu 150 milhões de reais, a maior contratação da história do futebol brasileiro, no Vitor Roque, que não consegue jogar. Muito porque o treinador sabota o Vitor Roque. O Abel sabota o Vitor Roque. Ele falou isso contra o Al-Ahly, não falou que sabota, mas ele disse, o Vitor Roque faz o trabalho sujo. O que é fazer o trabalho sujo? É jogar sem bola? É ficar marcando o zagueiro? É ficar voltando pra fechar a lateral? Puta que pariu, velho. E outra, ontem o senhor Abel Ferreira também assumiu, na brilhante pergunta do Gustavo Zupac da ESPN, que ele não tá preocupado em jogar bonito, ele tá preocupado em ganhar. Tudo bem. Tá preocupado em ganhar. No fim das contas, é isso que todo mundo quer. Ganhar. Mas como fazer pra chegar até a vitória? Tá sendo suficiente, Abel, o que você tem feito? Tá sendo suficiente pro Palmeiras vencer? Pro Palmeiras voltar a ganhar grandes campeonatos? Que não ganha desde 2023? Quais são os mecanismos que você está utilizando? Qual é o seu critério de escalação, de remanejamento do elenco? É o Emiliano começando jogando no primeiro semestre e no jogo decisivo, porque o jogo com o Inter Miami era decisivo. Ou você subestimou o jogo? Ou você imaginou outra coisa do jogo? Ou você achou que se você desse liberdade para Busquets, Suárez, Lionel Messi, esses caras não poderiam levar algum perigo contra o gol do Palmeiras? Ai, se você fez isso, desculpa, Abel. Juvenil pra caralho. Erro de estratégia colossal, assim. O que você tem de bom, você tem de incompreensível, às vezes. Não dá pra entender. Então, fica esse questionamento. Eu faço de tudo pra ganhar. Tem feito mesmo? Tudo pra ganhar? Palmeiras tem conseguido ganhar? Tem conseguido... Porque, assim, esse conceito de jogar bem ou jogar mal, ele varia muito, né? Ele é relativo. Porque você pode jogar bem dentro da sua proposta. E a sua proposta de jogo, de execução do seu futebol, do seu planejamento tático, pode não ser uma proposta bonita aos olhos das pessoas.
Pode ser um jogo rústico, pode ser um jogo duro, um jogo físico, um jogo de marcação, não ser aquele jogo plástico, aquele jogo intenso. Pode, mas você jogou bem se você executou essa performance, essa escolha bem feita. Agora, se você faz qualquer coisa para ganhar, aí já começa a ser um problema, na minha opinião. Aí justifica você, nas 3 primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes, cruzar 90 bolas e não fazer um gol de cabeça. Então você fez de qualquer coisa para ganhar. E ganhou porque é futebol. Porque saiu um gol contra do Al-Ahly, destravou o jogo, e eles estavam abertos ali no lance, como o Palmeiras estava ontem no gol do Inter Miami, o primeiro gol. Um gol de pelada. Enfim, essa declaração do Estevão para mim mostra que há um erro. Há um erro grave dentro da comissão técnica de escalar o cara que não tá focado. E aí você tem um outro moleque no banco, cria da academia, que esse ano, todas as vezes que saiu do banco de reservas, todas as vezes que entrou, jogou muito bem. Alan. Por que não Alan contra o Botafogo? Abel, por que não ser o Abel de 2020, 21, 22, que vinha sempre com uma surpresa para pegar o adversário de calça curta, para surpreender o adversário? Puta, caralho, olha o que o Abel fez. Olha isso que ele fez no ataque, essa válvula de escape que ele tem. Por que não, moleque? No lugar de um cara que não tá focado. Ah, é o Estevão. Obrigado, Estevão. Obrigado, cara. Mas assim, você não ganhou nada no Palmeiras, velho. Você não vai sair daqui e ser, nossa, meu Deus, o Endrick, meu irmão. Ídolo. O Endrick é ídolo. Eu odeio comparações, odeio. Mas vocês dois surgiram ao mesmo tempo. Então vai ser inevitável. E o Endrick, mas é posição diferente. Mas tem uma coisa que o Endrick tem, que parece, espero estar errado e torço para estar errado, que você não tenha. Que é personalidade. Que é culhão. Que é estrela. E a estrela, ela acompanha quem tem personalidade, quem não tem medo. E você me parece um jogador que, por mais técnico que seja, muito mais técnico que o Estevão, que o Endrick, você parece que não tem essa, sabe, essa chama, essa gana, essa vontade de pegar a bola, pôr embaixo do braço e falar, toca em mim, tá ligado? Eu não... Desculpa, velho. Tô falando aqui pra palmeirenses. E a torcida discute isso. E foda-se, tem que discutir mesmo. É o nosso time, é a nossa base. Vencedora como é, que rendeu frutos, mas que, assim, é frustrante. É frustrante, a palavra é essa, é frustrante no momento que você mais precisa do seu craque, do seu moleque diferente. Que, meu irmão, você joga no Palmeiras, mas não pode... Pode sim, você foi comparado ao Neymar, mano. O Neymar, quando surgiu na sua idade, tava levantando uma Libertadores. Tava decidindo pro Santos. Jogo grande, clássico, coisa que você, infelizmente, não fez. E eu pondero também. Não muito por... Você tem uma parcela de culpa nisso, mas senhor Abel Ferreira também, porque sabotou você. Porque te colocou como assistente de lateral. Não te colocou como um meia articulador, não te colocou para jogar solto, para jogar livre, para ir para cima do adversário sem medo, para poder errar, para ter o direito de errar. Não, te colocou preso na ponta. Esse, para mim, desculpa, mais um erro do Abel. Mais um erro do Abel. E contra o Botafogo, repito, iria de Alan. Iria de Alan. E um outro caso grave, gente, que assim, pra mim ontem foi sintomático, ficou claro, né, que houve um erro. O senhor Paulinho deu uma declaração muito forte ontem, vamos ouvir aqui, tô aqui no Twitter do João Gabriel Falcade, lá do nosso palestra, lembrando que o nosso palestra trouxe a informação sobre a iminente agora cirurgia que o Paulinho vai ter que passar para uma correção dessa lesão que está incomodando muito o nosso camisa 10, que ontem com uma perna só entrou no segundo tempo e mudou o jogo, e o Palmeiras flertou com o vexame, flertou ali no final com uma bola do Vitor Roque que poderia ter dado a virada para o Palmeiras. Você jogou por mais tempo hoje, mais até do que o Abel falou na última coletiva pra gente, sobre os 30 minutos em que você pode estar em campo. Como você está se sentindo fisicamente e o que significou para você entrar e fazer toda a diferença no jogo? Bom,
Primeiro, eu fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma hoje a buscar o resultado e assim a classificação. Nitidamente eu não tem como eu estar 100% fisicamente, porque até hoje eu só joguei um jogo de titular na temporada. E esse jogo, de alguma forma, custou um pouco caro. O pós, sofri um pouco com dor. Ainda incomoda bastante, é uma lesão bem grave, bem incomum no futebol. Tá sendo bem difícil para mim, mas os minutos que o professor me usa, eu tento de alguma forma usar para produzir para o time, para buscar as jogadas de gol, as jogadas que de alguma forma resultam em gol. E eu vi que hoje precisava bastante, né? O time deles ali no segundo tempo baixou a intensidade, já diminuíram a posse da bola, a gente já tomou mais o controle do jogo. O Abel fez as mudanças que tinha que fazer para a gente mudar a partida. E o futebol é bem simples, né? Quem não cuida da bola acaba sofrendo. Então, cara, isso aqui é a cara do time do Palmeiras do Abel Ferreira dos últimos 2 anos aí. O time que não cuida da bola vai sofrer. Como foram as últimas eliminações do Palmeiras? Sempre não cuidando da bola. Pega a bola, pum. Cara, eu tava vendo os números aqui. 120 bolas longas na primeira fase. 120, ou seja, bolas longas. Bola do zagueiro. O famoso bico, né? O famoso bicão pra frente, seja o que Deus quiser. Paulinho acabou de dizer, o time que não cuida da bola, velho. Constrangido, dizendo. O time que não cuida da bola. A gente sofreu no primeiro tempo muito por causa disso. E é isso. No segundo tempo ali a gente que estava de fora observou o jogo e sabia o que tinha que ser feito. Paulinho, Pois é. Paulinho assumindo que tá lesionado. E aqui eu vou reagir também à notícia lá do nosso palestra. Palmeiras planeja cirurgia menos invasiva em Paulinho. Veja prazo de recuperação. Camisa 10 do Verdão revelou, após confronto contra o Inter Miami, frustração por conta da condição física neste momento da temporada. Matéria do Léo Barbieri, grande Léo Barbieri, e do Rafael Bulara. O atacante Paulinho, autor de um dos gols do Palmeiras no empate contra o Inter Miami, segue participando das partidas com minutagem contada por conta da recuperação física e dores após cirurgia na tíbia, ainda no Atlético Mineiro. Fisicamente eu não vou estar no mesmo ritmo que os outros jogadores. Eu joguei só uma partida como titular na temporada onde sofri um pouco no pós em questão de dor. O cara tá jogando com dor. Não tenho muito o que fazer, estou esperando o médico e do treinador. A gente sabe que a lesão é grave e ainda incomoda bastante no dia a dia. Os minutos que o Abel me usar, estarei pronto para poder produzir. É muito duro você ter o seu melhor jogador com a perna só e jogando de forma limitada por 30 minutos. Porque o Paulinho era pra estar jogando livre, sendo o cara do ataque do Palmeiras, é o nosso melhor atacante, na minha opinião, enfim. Por conta das questões físicas, o Palmeiras não descarta uma nova cirurgia em Paulinho. Nosso palestra apurou que, caso opte por tal medida, será um procedimento menos invasivo, como uma raspagem no local. Cara, e aí me preocupa um pouco, porque o Palmeiras tentou... Tudo bem que são lesões diferentes, não sou médico, mas tô analisando o que já aconteceu, pela postura do departamento médico. A lesão do Zé Rafael, cara, era uma lesão grave também, e uma lesão crônica, que foi aparentemente resolvida pelo Santos com uma questão cirúrgica. O cara bateu lá, o Santos que tá sem essa estrutura toda, que não tem nem perto da estrutura que o Palmeiras tem, e o Palmeiras não conseguiu recuperar o Zé Rafael, ele não seria útil ainda, será? A esse elenco? Fica essa dúvida. Será que precisava liberar o Zé Rafael, que aparentemente não queria ir? Não era só fazer esse procedimento cirúrgico que o Santos fez, e aí agora tá a notícia do Paulinho vai adotar um procedimento conservador. Será que não é melhor, já que ele tem um contrato longo, e é jovem ainda, tem 24 anos, ou seja, pode render muito pro Palmeiras nos próximos anos? Será que não é caso de fazer uma cirurgia mesmo, de novo, de correção, e esperar o tempo que for para ele se recuperar e voltar 100% e não se lesionar mais, não sentir mais dores? A expectativa, caso seja adotada essa cirurgia, é que o atacante fique sem condições de jogo por volta de 2 meses, retornando nos momentos finais da temporada 2025, a depender de uma boa evolução clínica. Aí, beleza, faz esse procedimento
não invasivo, conservador, e o Paulinho volta e ainda sente dor. Aí é complicado, né? Antes do confronto contra o Al-Ahly pela segunda rodada da Copa do Mundo, Abel Ferreira destacou que não poderia contar com o Paulinho por mais de 30 minutos. Ele nos ajuda muito, sempre. Ele poderia nos ajudar muito mais, mas infelizmente em função de não estar 100% não podemos usar mais de 30 minutos. Aí aqui fala das minutagens do Paulinho, que jogou 175 minutos nos últimos 10. Não, aqui é isso. Jogou 175 minutos disputados, numa média de 25 minutos por jogo, que é muito baixo. E ainda assim o cara consegue ser decisivo, ou seja, ele prova que ele tem muita qualidade. Mas é isso, rapaziada. Vamos pro jogo de sábado. Eu confesso que esses problemas estruturais que o Palmeiras tem para resolver, esse caso do Estevão, para mim, essa declaração me pegou muito. Para mim ele não seria titular contra o Botafogo, repito aqui, para mim seria o Alan o titular. E é isso, precisamos jogar com meio campo reforçado. Eu entraria com o Aníbal Moreno se tiver condições, com o Emiliano Martínez, com o Rios, com o Maurício, com o Estevão ou o Alan e Vitor Roque. Esse seria o meu time para jogar contra o Botafogo com meio de campo forte. Se entrar com meio de campo, se entrar com um time com menos jogadores nesse setor, a chance de perder para o Botafogo vai ser muito grande. Espero que não. Mas o nosso papel aqui é discutir, é conversar, é dar nossa opinião. E eu quero saber de você o que você pensa sobre essa declaração do Estevão, sobre essa declaração do Paulinho assumindo a lesão grave, e sobre esse trabalho do Abel Ferreira até esse momento. Quero que vocês comentem aí, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o canal com os amigos palmeirenses. Mais gente chegando nova no canal, tô bem feliz. Não esqueçam de ativar o sino para receber as notificações. E é isso. A gente vai se falando e se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Sempre um prazer estar com vocês. Tamo junto, um grande abraço, avante palestra.